Olá, amados. Eu sou o pastor Raul Nogueira e hoje nós vamos estar desenvolvendo um tema bem interessante. Uma pergunta que está em Êxodo 12, versículo 26, que diz assim: Quando vossos filhos vos perguntarem que rito é este? E nós vamos desenvolver essa pergunta: que rito é este? Do que se refere? Do que estás falando? Na verdade, está falando exatamente da libertação do povo de Israel. Depois de 430 anos de escravidão, o povo de Israel seria liberto através do instrumento do Senhor, que foi Moisés. No capítulo 12, o povo está recebendo uma instrução. Por quê? Porque por 9 pragas, o faraó do Egito, com seu coração endurecido, não permitia que o povo de Israel saísse do Egito. E o Senhor falou para Moisés: olha, agora vai ser a última praga. E vai ser sobre principalmente o filho de Faraó, que era considerado Deus. E, e todos os primogênitos, não só os homens, mas os animais, morrerão. Eu passarei sobre o Egito. Ele estaria enviando então o anjo da morte, que passaria sobre eles. E essa palavra Páscoa, Passover, seria passar por cima. E haveria uma distinção entre o povo de Israel e o povo do Egito. E qual distinção seria? O que faria a diferença? É o que nós vamos ler no capítulo 12. Disse o Senhor a Moisés e Arão na terra do Egito: Este mês será o principal dos meses. Esse mês que ele está se referindo é março, abril. Será o primeiro mês do ano, então o mês mais importante do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10 deste mês, ou seja, no 10º dia, cada um tomará para si um cordeiro, e aqui cordeiro ou um cabrito, de 1 ano, sem defeito. Ok? Segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e o guardareis até o 14º dia, ou seja, esse cordeiro conviveria com o pessoal da casa ali, do dia 10 até o 14º dia. E nesse 14º dia, então, ele seria imolado. No dia que o Senhor Jesus Cristo morreu, que ele foi realmente crucificado, era exatamente o 14º dia, onde todo Israel estava imolando os seus cordeiros. Então aqui diz: Eu guardareis até o 14º dia desse mês, e todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que comerão. Então, passaria o sangue desse lado e em cima. Se alguém estivesse no meio fazendo isso aqui, parece até que faz uma cruz, não é verdade? Naquele dia, comerão a carne assada no fogo, com pães asmos. No 14º até o dia 21, eles estariam fazendo a festa, uma festa dos pães asmos, que eram pães sem fermento, ou seja, o fermento simbolizava o pecado. Então, naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Não comereis nele nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo. A cabeça, as pernas e a fressura, ou seja, a entranha, as vísceras, aquela parte interna, seria toda ela queimada. Nada deixareis dele, até que pela manhã, o que porém ficar até pela manhã, queimá-lo-ei no fogo. Desta maneira os comereis lombos cingidos, porque tinham que estar preparados para a saída, e sandálias nos pés, e cajado na mão. Comer-ei às pressas, é a Páscoa do Senhor. Ou seja, eles tinham que estar muito bem preparados para esse momento. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Eu sou o Senhor. O sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Quando eu vir o sangue, passarei por vós, e não haverá entre vós praga destruidora, quando eu ferir a terra do Egito.
Este dia vos será por memorial, e o celebrareis como solenidade ao Senhor nas vossas gerações. O celebrareis por estatuto perpétuo. Bem, você pode me perguntar, mas esse sangue, por quê? Não é? Será que nós temos alguma coisa antes que fala sobre derramamento de sangue de cordeiro? Nós temos sim. Quando nós vamos lá em Gênesis, vocês lembram que Deus havia chamado Adão e tinha dito para ele: olha, de toda a árvore do jardim vocês podem comer, menos da árvore que é a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele havia colocado duas árvores, a árvore da vida, que estava no meio, e a árvore do conhecimento do bem e do mal. No dia em que comer, certamente morrerás. Claro que ele iria morrer espiritualmente, continuar vivendo através da alma e do seu corpo. Satanás, na primeira possessão que houve, quando ele entra numa serpente, se aproxima da mulher e faz a pergunta invertida. É certo? É certo que você não pode comer de todas as árvores? E ela responde: não, de todas eu posso, menos a que está no meio do jardim. Ela já errou. E não posso tocar, acrescentou coisas à palavra de Deus. Porque pode ser que a gente morra, não é? E Satanás diz: é certo que não morrerás. Porque no dia em que comeres vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Deus confronta Adão, que era o cabeça, responsável. Ele havia se coberto com folhas, tentando cobrir o seu pecado. Foi um ato religioso, o primeiro ato religioso da história. E o Senhor então confronta ele: Adão, onde estás? E a pergunta não era geográfica, porque se a pergunta fosse geográfica, Adão responderia: estou atrás da árvore. Não, é como se ele estivesse dizendo: qual é a tua posição com relação a mim? E ele fala: olha, eu percebi que eu estou nu, né? Tive medo, me escondi. E o Senhor confronta de novo: você comeu da árvore que eu disse que não era para comer? E ele, infelizmente, ao invés de dizer: sim, Senhor, eu me arrependo disso, ele passa isso para a mulher passa para a cobra, né? Para a serpente. Ali nós temos em Gênesis 3,15 a promessa da vinda do descendente de mulher, Jesus, que esmagaria a cabeça da serpente. E nós vimos então ali a, a rejeição desse ato religioso do homem. E foi o primeiro derramamento de sangue de animais. E o Senhor os cobriu com peles. E a gente percebe então esse sangue derramado, incluindo Abel, até a cruz. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro morreu. Jesus morreu. Jesus, o Senhor, aquele que havia criado todo o universo, que se fez homem, ele entra na história por causa de você. Porque todos nós somos pecadores miseráveis e não há religião, não há nada que eu possa fazer que possa mudar o que eu sou. Toda prática religiosa não leva a nada. Tudo que você fizer, o que você frequentar, não vai mudar o que você é. Teu problema com Deus é o que você é. Você é pecador, por isso você peca. Então, Jesus veio para resolver isso, porque você não pode salvar a si mesmo. Não tem condições. Todos pecaram, carecem da glória de Deus. Não há um justo, nem sequer um. Não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram. Não há quem faça o bem, nenhum sequer. Então, nós podemos entender pela palavra de Deus que nós somos privilegiados se você já aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se você entendeu que Jesus é Deus, e que Jesus realmente foi para a cruz do Calvário e recebeu nele todos os teus pecados e morreu a tua morte e ressuscitou. E ele vai dizer para você: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim, porque sou manso, humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas, porque meu jugo é suave e meu fardo é leve. Você já experimentou Jesus na sua vida de verdade? Você ainda é um mero religioso, ou talvez nem crê em nada. Mas Jesus, ele veio porque ele te ama. Nós vamos estar apresentando agora, exatamente Jesus Cristo. Ele descrevendo a sua morte lá no Salmo 22, que é a segunda parte que nós vamos fazer. E pensa nisso tudo que nós estamos falando, e que você possa ter uma Páscoa maravilhosa,
que Jesus Cristo possa ser o Senhor e Salvador da sua vida. Hoje, nós comemoramos a ressurreição de Cristo e você pode desfrutar disso. Salmo 22, que nós vamos estar na segunda parte, vai mostrar exatamente o sofrimento de Jesus por você. Que Deus o abençoe.